Olá, amigos da TV Nova Luz. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo da série Desvendando a Mediunidade. Lembrando sempre que esses estudos são veiculados pela TV Nova Luz, no site tvnovaluz.tv. Os slides estão disponíveis na forma de PDF no nosso site pessoal, que é o ccconte.com. E lá vocês também encontram a possibilidade de nos enviar opiniões, críticas e também perguntas, que nós abordaremos aqui ao longo dos nossos estudos, conforme a disponibilidade. Mas ficaremos muito felizes de receber as perguntas ou os comentários de vocês. Nos últimos estudos, nós viemos tratando sobre a estrutura psíquica do espírito. E esse é o nosso oitavo e último estudo referente a essa estrutura psíquica. Essa estrutura que nós abordamos é de acordo com o mapa da alma conforme apresentado pelo psiquiatra suíço Jung e também corroborado por Joana de Ângelis no livro Triunfo Pessoal. Então nós vimos as três regiões que são apresentadas, o consciente, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, cada um com seus conteúdos, cada um com suas particularidades e características distintas. Apesar de serem três regiões, elas não são isoladas. Existe comunicação, existe um permeio de informação entre esses limites energéticos, vamos dizer assim, e que vão interferindo na nossa vida. E como nós vimos, a prática, a comunicação mediúnica, ela é baseada nesse permeio de informação entre essas diferentes estruturas psíquicas. E gostaríamos de ressaltar, de relembrar para o tema que nós vamos abordar hoje, sobre a questão da análise da estrutura psíquica numa abordagem de níveis energéticos, onde cada conteúdo está relacionado com cada região está correlacionado com um nível energético diferente. Então, o que nós chamamos de consciente é aquela região em que a informação adentra através dos nossos órgãos físicos. E na região do inconsciente, Jung postulou um sujeito secundário. Esse sujeito secundário, ele disse que é capaz de processar informação tanto quanto o ego na nossa região consciente. Então nós percebemos que nós temos núcleos de processamento de informação na nossa estrutura psíquica. Uma delas é o com o qual nós trabalhamos no nosso dia a dia, que é a região do consciente. Mas existem outras regiões processando informação também. E que, de alguma forma, interfere, mesmo sem o percebermos, na nossa vida cotidiana, nas nossas decisões, e vão ter um papel fundamental nos períodos que nós nos encontramos desdobrados do corpo físico, seja pelo sono induzido, seja pelo sono natural. E quando nós começamos a falar sobre estrutura psíquica, nós delineamos alguns objetivos. E hoje, particularmente, nós vamos tratar com os dois últimos objetivos que faltam, que é o animismo tipo 2 e a interferência dos médiuns nas comunicações mediúnicas. Então nós temos interferência do médium na comunicação mediúnica e o animismo, que nós dividimos em tipo 1 e tipo 2. Só para lembrar, o animismo tipo 1, nós colocamos aquele em que ocorre um desdobramento completo do espírito. E ele, então, vai agir livre do seu corpo, podendo também trazer comunicações, seja utilizando a própria estrutura do médium, a sua própria organização física, ou utilizando de um outro médium para trazer essa comunicação. O animismo tipo 2, que é quando conteúdos do inconsciente do médium se juntam à comunicação, nós vemos que pode ser tanto parcial quanto total. O que significa total? O médium acredita que está passando a informação de um espírito,
mas na verdade ele está trazendo completamente conteúdos do seu inconsciente. E parcial é quando os seus conteúdos se mesclam com a comunicação que o Espírito está ditando. Gostaríamos de chamar a atenção que nós não estamos falando aqui de mistificação. A mistificação é uma atitude consciente, intencional do médium para fazer com que os outros acreditem que a comunicação está vindo de um espírito comunicante, mas, na verdade, ele está conscientemente, intencionalmente trazendo aquela informação. Seja por que motivo for, alguma espécie de vantagem, algum interesse, ou simplesmente por não ser capaz de dizer que não está em contato com espírito algum. E hoje nós vamos trabalhar sobre animismo do tipo 2, que é aquele em que os conteúdos do inconsciente do médium se mesclam com a comunicação. Porque o animismo tipo 1 nós já tratamos em estudos anteriores. E para nos auxiliar nesse estudo, nós vamos recorrer no Livro dos Médiuns, capítulo 19, o item 223, a sexta questão desse item, onde Kardec pergunta: o espírito que se comunica por um médium transmite diretamente seu pensamento, ou este tem, por intermediário, o espírito encarnado no médium? Kardec quer saber se o médium, se ele funciona simplesmente como um fio transmissor, em que a comunicação ou a mensagem vai direto para o ouvinte, ou esse médium funciona como algum tipo de intermediário. E os espíritos responderam o seguinte: o espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar, e por ser necessária uma cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam. Então, o espírito do médium é um intermediário. Ele não é apenas um fio que liga dois pontos, como o telefone, por exemplo, mas ele precisa de um intermediário. Há necessidade de uma ação do médium. O médium não vai ser passivo, como nós vamos perceber ao longo do nosso estudo. Então, nessa cadeia de comunicação, nós temos, numa extremidade, o espírito comunicante, o espírito do médium, o médium corpo, ou o corpo físico do médium, e na outra extremidade nós temos o ouvinte. Vale lembrar, como nós já tratamos, que para o médium ser capaz de trazer alguma comunicação, é necessário que o espírito do médium esteja completamente desdobrado do corpo, ou simplesmente um afrouxamento. Parte do espírito se desliga do corpo físico. Então é como um afrouxamento. Mas o espírito, o médium não necessariamente vai entrar num transe mediúnico profundo. Então nós vemos que é necessário uma cadeia de comunicação, onde não pode prescindir de nenhum desses elos. Kardec continua ainda no mesmo item do Livro dos Médiuns, no item 223, sétima questão, em que ele pergunta: o espírito encarnado no médium exerce alguma influência sobre as comunicações que devam transmitir, provindas de outros espíritos? Kardec quer saber se o médium influencia na comunicação. Resumindo a pergunta, o médium influencia na comunicação ou não? E os espíritos respondem: exerce sim uma influência, porquanto se estes não lhe são simpáticos, estes, os espíritos, não são comunicantes, não são simpáticos ao médium, pode ele, médium, alterar-lhe as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e aos seus pendores. Não influencia, porém, os próprios espíritos, autores das respostas. Constitui-se apenas um mau intérprete. Então, o médium constitui-se apenas um mau intérprete.
Quando passa de um determinado nível essa interferência, então o médium vai se constituir um mau intérprete. E nós vemos que o espírito do médium exerce sim uma influência na comunicação, mesmo não intencional, porque muitas vezes a informação ou a comunicação que o espírito está trazendo não está bem de acordo com o tipo de pensamento do médium, a forma como o médium pensa. Então, muitas vezes, o médium, quando ele vai passar a informação, ele pode incluir ali algumas informações pessoais. Isso não significa que ele induziu o espírito comunicante a mudar de opinião. Simplesmente a sua resposta que foi, vamos dizer assim, contaminada com a opinião pessoal do médium. Na nossa prática, o que nós podemos perceber é que a forma de trabalhar vai ser bastante importante para minimizar esses efeitos da interferência do médium. Então, uma dessas formas de trabalho, especialmente quando nós estamos falando em orientação de mentor, porque no final nós temos que trabalhar, ou temos que analisar o tipo de informação com que nós estamos lidando. Então, quando nós vamos pensar em formação de mentores, comunicações de mentores, que são comunicações de instrução, de orientação, é muito importante que seja possível transmitir essa comunicação da forma mais fidedigna possível, com menor interferência do médium, menos interferência, mais fidedigna será a resposta. Uma forma de trabalhar é manter um diálogo entre o ouvinte e o espírito em si, em que o espírito apresenta suas ideias, dando possibilidade para o ouvinte questionar. Ao questionar, o espírito vai ter condições de colocar mais ainda, com mais precisão, a sua resposta, podendo ser mais fácil de se perceber quando há interferência do médium. Quando nós falamos em livros, vamos citar como exemplo a obra de Joana de Ângeles, que foi editada sob a psicografia de Divaldo Franco, nós temos uma vasta literatura em que nós podemos analisar perfeitamente o pensamento de Joana. Então fica mais fácil para o médium de identificar, se é que houve, pontos em que suas ideias pessoais se imiscuíram na comunicação. Quando nós estamos falando de comunicações mais curtas, onde a quantidade ou a extensão da resposta ou da comunicação não propicia essa possibilidade de identificar, a troca de ideia, a conversa com o ouvinte se torna mais fácil dessa identificação. Dando exemplo, na nossa prática mediúnica, onde nós já trabalhamos durante muito tempo, com essa conversa entre o espírito comunicante conversando com o ouvinte e o ouvinte podendo perguntar ao médium, em vários momentos foi percebido a interferência do médium em si. Como se tratava de uma conversa, o espírito comunicante tinha a oportunidade de identificar também e interferir naquele momento que estava havendo uma interferência. Então, por várias vezes, nós pudemos observar o espírito suspendeu a comunicação ou fez uma pausa na comunicação para que o transe mediúnico pudesse ser aprofundado e ele, então, retornar àquela comunicação. Muitas vezes ele alertava que o médium naquele dia estava apresentando uma determinada dificuldade para passar a informação. Então nós fomos percebendo ao longo desses anos de trabalho em que no processo de comunicação, de diálogo, o espírito tem uma possibilidade de reconhecer, pontuar, corrigir e trazer uma comunicação
um pouco mais precisa, ou mais com maior precisão possível. Algumas dessas comunicações, alguns desses diálogos, eles podem ser encontrados no nosso site pessoal, na forma de áudio, que é o ccconte.com. Logo na primeira página, vocês vão observar à esquerda, logo acima, que existe uma tagzinha que vai mudando com o tempo de cor, e uma delas é Estudo com o Mentor Áudio. Então ali vocês vão encontrar uma série de exemplos dessas comunicações, porque são todas comunicações instrutivas. Obviamente que os vídeos foram processados, e esses pedaços, ou essas partes mais especificamente, que o mentor conseguiu identificar dificuldade de comunicação, foi suprimida. Mas ali vocês encontram um exemplo do diálogo entre questionamento do ouvinte e o médium e o espírito comunicante. Quando chega, como nós falamos, a interferência até um determinado nível, o médium constitui-se apenas um mau intérprete. Então nós temos o seguinte, diante disso que foi falado. As comunicações devem ser analisadas como um sistema comunicante-médium, e não comunicante ou médium isoladamente. Então, quando nós vamos trabalhar com comunicação mediúnica, nós temos que trabalhar com um sistema. É espírito, médium. Trocou o médium, é outro sistema. Porque a interferência daquele médium já vai ser diferente, já vai ser outra. E muitas vezes o médium, de um dia para o outro, dependendo da situação em que ele se encontre, ele também vai apresentar algumas dificuldades que vai variar ao longo do tempo. Mas quando a gente analisa uma informação, nós precisamos analisar o sistema, espírito, médium. Mudou o médium, nós precisamos avaliar se as comunicações continuam sendo fidedignas, ou quão fidedignas são as comunicações que estão sendo trazidas por aquele médium. Retornando no Livro dos Médiuns, no capítulo 19, item 223, oitava pergunta, Kardec diz o seguinte: será essa a causa da preferência dos espíritos por certos médiuns? E eles respondem: não há outra. Os espíritos procuram o intérprete que mais simpatize com eles e que lhes exprima com maior exatidão os pensamentos. Então fica claro para nós que, se nós desejamos trabalhar com espíritos de uma determinada categoria, com os mentores, com espíritos mais elevados, nós precisamos trabalhar para não sermos maus intérpretes, porque eles não procuram médiuns que apresentam uma interferência muito grande nas comunicações. Então eles vão procurar aqueles que têm a possibilidade de identificar quando estão interferindo para suprimir suas opiniões pessoais. Devemos sempre lembrar que na comunicação mediúnica, aquele que nos ouve, ou aquele que vai ler a mensagem que foi trazida por nós, não está interessado na nossa opinião pessoal. Eles estão interessados na opinião do espírito comunicante. A nossa opinião, a opinião pessoal do médium, ele pode ser dado numa conversa direta, sem transe mediúnico. Então, apenas uma conversa direta, nós podemos, como médiuns, passar a nossa opinião pessoal. Mas no trabalho, na tarefa mediúnica, o que importa mesmo é o que o espírito comunicante está querendo trazer. Obviamente, depois da mensagem passada, nós vamos analisar para ver a adequação daquela comunicação e identificar, se for o caso, quando um espírito brincalhão está se imiscuindo na comunicação em si. Então, nós precisamos ter em mente, para trabalhar com os bons espíritos, nós precisamos nos trabalhar como médiuns, suprimir as nossas opiniões pessoais. E para isso, é necessário desenvolver um pouco o autoconhecimento.
conhecer a forma como nós pensamos, conhecer as nossas opiniões, para poder identificar e separar das opiniões do espírito comunicante. E aí Kardec, então, vai um pouco mais profundo, e essa é uma pergunta, um questionamento, que é muito comum no meio espírita. Os médiuns mecânicos serão os melhores? Médiuns mecânicos são aqueles que não têm consciência da comunicação. Eles não têm consciência do que escrevem, nem consciência do que estão falando para os médiuns falantes. Obviamente, consciência como encarnado. Então, os espíritos, os médiuns mecânicos serão realmente melhores? Kardec perguntou aos espíritos. E aí nós temos uma resposta deles. Kardec diz o seguinte: compreende-se que seja assim a interferência, tratando-se dos médiuns intuitivos. Médiuns intuitivos são aqueles que têm consciência da comunicação durante o processo. Essas são colocações mais simplificadas, mas o próximo tema do nosso estudo serão os diferentes tipos de mediunidade. E aí nós vamos trabalhar o mecânico e o intuitivo em maiores detalhes. Mas, por enquanto, o mecânico é o médium que não tem consciência da comunicação e o intuitivo é aquele que tem consciência da comunicação durante o processo. Porém, Kardec continua, porém, não relativamente aos médiuns mecânicos. E os espíritos responderam o seguinte: é que ainda não percebeste bem o papel que desempenha o médium. Lembra-te de que para produzir o movimento de um corpo inerte, o espírito precisa utilizar-se de uma parcela de fluido animalizado, que toma o médium para animar momentaneamente a mesa, a fim de que este lhe obedeça à vontade. Pois bem, compreende igualmente que, para uma comunicação inteligente, ele precisa de um intermediário inteligente, e que esse intermediário é o espírito do médium. Então nós vemos que mesmo nas comunicações, através de um médium mecânico, um médium que não tem consciência do processo em si, também ocorre a interferência do médium na comunicação mediúnica. E aí então Kardec, que indo um pouco mais além, ele questiona, então as mesas, os objetos, será melhor usar as mesas e pranchetas nas comunicações mediúnicas? Kardec questionou os espíritos sobre isso. Então ele veio do consciente, que é o intuitivo, o mecânico então não haveria interferência, eles dizem que há interferência, e em Kardec foi mais além. Então as mesas, as comunicações que ocorrem através das mesas, será que também existe a interferência dos espíritos? E Kardec perguntou, e vamos ver o que os espíritos responderam. Kardec perguntou: isso parece que não tem aplicação ao que se chama mesas falantes, visto que, quando objetos inertes, como as mesas, pranchetas e cestas, dão respostas inteligentes, o espírito do médium, ao que se nos afigura, nenhuma parte toma no fato. E aí nós vemos a cautela de Kardec. Ele não afirmou que o espírito do médium não participa do fato. Ele simplesmente disse: se nos afigura ou nos parece que não existe essa interferência. E os espíritos responderam o seguinte, e essa resposta é bastante interessante. Eles disseram: é um erro pensar que o espírito do médium não interfere nos fenômenos físicos. O espírito pode dar ao corpo inerte uma vida fictícia, momentânea, mas não lhe pode dar inteligência. Jamais um corpo inerte foi inteligente. É, pois, o espírito do médium quem recebe, a seu mau grado, o pensamento e o transmite, sucessivamente, com o auxílio de diversos intermediários. Então nós vimos na questão anterior que os espíritos, para fazer mover uma mesa, eles vão recolher um pouco, ou vão utilizar do fluido animalizado do médium. O fluido está ligado ao médium.
mesmo depois de colocado, por assim dizer, na mesa. Essa ligação espírito e fluido, o espírito do médium e o seu fluido, ela se mantém. É uma ligação que permanece independente do espaço. E para a mesa, então, mesa responder entre aspas, a informação, ela vai passar sim através do médium, ou do espírito do médium. Então nós vemos que normalmente se considera os fenômenos físicos como os fenômenos grosseiros, e os fenômenos inteligentes como fenômenos mais requintados ou refinados. Nós começamos a perceber que a distinção entre fenômeno físico e fenômeno inteligente é apenas onde o fenômeno ocorre. O fenômeno físico ocorre fora da estrutura do médium, enquanto que o fenômeno inteligente, a manifestação inteligente, ocorre na própria estrutura mediúnica. Mas seja em um caso ou no outro caso, o espírito do médium continua exercendo algum tipo de influência. O elo dessa corrente de comunicação se mantém mesmo nos fenômenos físicos. E isso é bastante interessante, porque vai clarear para a gente uma série de questões relacionadas a fenômenos físicos e fenômenos inteligentes. Então, no final, qual é a situação? Diante disso tudo que nós vimos, qual é a situação da comunicação mediúnica? E, obviamente, nós vamos colher a resposta ainda no Livro dos Médiuns, em que Kardec pergunta: dessas explicações resulta, ao que parece, que o espírito do médium nunca é completamente passivo. E eles respondem: é passivo quando não mistura suas próprias ideias com as do espírito que se comunica, mas nunca inteiramente nula. Seu concurso é sempre indispensável, como o de um intermediário. Então nós vemos que passividade por parte do médium, não é uma característica inerente de algum tipo de mediunidade. Não é uma propriedade que existe no fenômeno mediúnico em si, mas é mais que isso, é uma postura do médium diante da comunicação, diante da sua tarefa. Então nós temos a mediunidade, é uma postura do médium na comunicação. Não é inerente a nenhum dos processos conhecidos. E isso é bastante interessante, serve para nós de um alerta, que nós precisamos exercitar essa passividade. De início, nas primeiras comunicações, não é tão simples assim, e o que a gente percebe é que é difícil, inclusive para o médium, perceber se quem está respondendo ou dando a comunicação é ele mesmo ou algum espírito estranho, o espírito comunicante estranho a ele. Então, nesse período inicial, a identificação é bastante complicada, é bastante difícil. Mas conforme o tempo vai passando, o médium vai se aprimorando, ele vai aprendendo, vai se acostumando com o fenômeno e depois o próximo passo é ele distinguir entre o que é a opinião dele e o que é a comunicação do espírito para fazer essa separação. E aí, num estágio mais avançado, mais experiente, ele tentar suprimir ao mínimo possível a sua contribuição indesejada na comunicação em si. Então é antes uma postura do médium do que uma característica mediúnica em si. O médium deve se exercitar nessa direção. E para terminar, a nota de rodapé, ainda do Livro dos Médiuns, onde o médium nunca é passivo. Kardec diz o seguinte: o espírito aure não as suas ideias, porém os materiais de que necessita para exprimi-las no cérebro do médium, na estrutura psíquica do médium, e que, quanto mais rico em materiais for esse cérebro, tanto mais fácil será a comunicação.
E aqui nós temos a explicação, o motivo pelo qual o médium nunca é inteiramente passivo, nunca é inteiramente inerte na comunicação. Porque o espírito se utiliza do acervo do médium para vestir a sua ideia com palavras. Vestindo a sua ideia, ele então é exteriorizado pela estrutura orgânica ou corpo físico do médium. Pelo fato do espírito buscar material no acervo do médium, é que ele nunca é inerte. Por isso que ele é sempre útil, ele é sempre necessário ou sempre utilizado como intermediário. E a passividade é uma postura, e não um processo ou algo inerente à estrutura ou ao fenômeno mediúnico em si. E terminamos então aqui mais um estudo da nossa série Desvendando a Mediunidade. Lembrando sempre que os nossos vídeos são disponibilizados no YouTube, pela TV Nova Luz e também transmitidos na grade semanal. E os slides podem ser acessados no nosso site pessoal, que é o ccconte.com, contando também com a sua participação, seja através de comentários, seja através de perguntas que nós trataremos aqui. Então, terminamos aqui, fiquem todos em paz e até a próxima.